O intestino, ele não pode ser desprezado. Ele é fundamental, principalmente quando você lembra da sua microbiota, das nossas bactérias do bem, tá? As bactérias do bem adoram fibras solúveis. E adivinha onde tem uma fibra maravilhosa? Na nossa batata Yacon. Então, é muito interessante, se você estiver fazendo, por exemplo, seu suco farmácia, tá? Ok. Pega uma fatia grande, assim, de uns 2, 3 dedos de batata Yacon, taca no liquidificador, ou você pode embrulhar também uma folha de couve, se você quiser passar somente pela centrífuga, e 100 gramas de batata Yacon no início das refeições, naquele momento que você está tomando esse suco, lembrando, gente, suco é só realmente o de couve, o de laranja eu fiz as pazes, vocês sabem, depois daquele estudo que eu me rendi à beleza dele, e de fato, hoje eu recomendo que as pessoas que estejam numa refeição pró-inflamatória tomem suco de laranja, e aí todo mundo, mas não tem muita glicemia, não vai alterar minha glicemia? Só que é o seguinte, gente, não é cabeça... Como é que diz a Denise Carreiro, que é muito engraçado, ela fala assim, quebra-cabeça de 2 peças só. Então, faz uma coisa e remonta outra. Não, gente, ele pode até, mas se está no meio de uma refeição, isso vai se diluir, e tanto de coisa boa que aquele suco de laranja vai proporcionar, melhor do que você tomar um refrigerante tranquilamente, tá? E também não é para você tomar toda hora, o tempo todo. Tá? Então, esse negócio de ficar tomando suco de uva orgânico, porque, é orgânico, só que toma um copo desse tamanho, não dilui em água, depois não entende por que, de repente, eu fico com esse descontrole na minha glicemia. E, gente, controlar a glicemia é uma das coisas mais importantes, porque esse açúcar que fica circulando, primeira coisa, ele adora grudar num aminoácido chamado de lisina. Gente, sabe o que esse aminoácido faz? Colágeno. Por que será que o pessoal que está com diabetes tem tanto problema com a pele, com o cabelo? Porque que gruda aquele açúcar em matéria-prima para fazer coisas boas do nosso corpo. Então, olha como que tudo vai ficando assim extenso, né? Quando comer frutas são super bem-vindas, mas assim, uma por vez, uma porção. O homem paleolítico comia fruta para estocar gordura para o inverno. Então, fruta é bom, indiscutível, privilegie mais a com maior quantidade de água, porque ela tem menos glicose, e você vai estar recebendo para o seu corpo uma água estruturada. Essa água, ela te hidrata muito melhor. É que nem quando eu falo, pega o pepino e passa na centrífuga, você vai ver que água estruturada maravilhosa, se você precisar incluir em algumas situações um líquido num suco, eu falo para fazer isso, de passar o pepino, e você pode incorporar que você está colocando uma água estruturada. Bom, gente, arroz. Eu já dei a dica de como você tira 20% da caloria do arroz, né? O arroz, por que será? Ó, faz o seguinte, para pensar. Sempre que você olhar um alimento, qual é a civilização que mais ocorre? Tá, vou falar de arroz. Não é oriental? Eles comem arroz integral. É arroz branco. Porque eles já aprenderam lá atrás que aquela casquinha, tudo bem, ela até tem nutriente, mas esses nutrientes podem ser excelentes também para o desenvolvimento de fungos. Então, cuidado com os alimentos, como, por exemplo, integral, que nem pão. Tá, a gente tem um problema do glúten e tal, mas vamos falar com pão lá na França. O pão lá na França é com um trigo totalmente diferente desse trigo pan-americana,
que eu vivo mandando vocês assistirem aquele documentário, A Verdade sobre o Trigo, lembra? Então, lá vocês vão entender o que fizeram com o nosso trigo pan-americano. E lá tem a fermentação de 24 horas, que o pouco do glúten que permanece já é quebrado. Agora, pergunto, francês come pão integral? Não. Eles só comem pão branco. Então, vamos olhar sempre essa civilização, que nem o oriental com soja, só comem coagulada ou fermentada, e isso, gente, é muito da civilização deles. Eu acho que, para nós aqui, a gente tem outras coisas maravilhosas para nós estarmos nos alimentando, tá? Então, vamos falar um pouquinho do arroz. O arroz. Tem que parar com esse preconceito de alimento congelado, hein? Peixe, o melhor peixe que você compra é o congelado, porque aquele bonitão que está ali em cima do gelo no supermercado, ele está resfriado, ele não é fresco. Fresco é o cara que foi lá, o caiçara, pegou, pescou e fez para você na praia. Aquele peixe fresco. Então, compre o congelado. Então, o que você faz? Você já vai fazer uma panela bem bacana, tá? Que assim ninguém mais tem tempo, então vamos otimizar o tempo. Faz uma panela bem bacana de arroz. Tá pronto? Sabe aquela temperatura que você põe a mão e tira? Quer dizer, você põe um pouquinho e tira, mas não queima, tá? Ali deve estar em torno de 50 graus. O que você vai fazer? Vai tirar do fogão. Vai pegar um pirex baixinho, porque a gente não deve congelar em potinhos altos. Porque até que o centro do alimento resfrie, já desenvolveu bactéria. Então, você vai colocar no pirex, e hoje tem uns pirex bons, né, que vem com uma tampona de plástico. O que você vai fazer? Você vai espalhar aquele arroz, você vai colocar em cima, ele tá quente ainda, né? Vai colocar em cima aquele papel toalha, que eu uso bastante, e aí você tampa com aquela tampa plástica. Qualquer tampa plástica antes, eu sempre coloco um papel, pode ser uma manteiga, mas quando está quente, aquele vapor, as gotículas, que eu não quero que da tampa caiam no alimento, então eu coloco papel toalha. Aí esse papel toalha, junto com a tampa, junto com o pirex, quente, você põe na geladeira. Mas como que eu vou pôr coisa quente na geladeira? Sim, esse alimento ele vai ser resfriado na geladeira, porque a partir do momento que um alimento ele atinge a temperatura de 36 graus, essa temperatura gostosa nossa, bactéria, como diz o professor Enio Alves da Silva Júnior, é danada. E ele sempre fala assim, você quer comer sem bactérias? Então coma o alimento antes delas. Por quê? Porque 36 graus, elas já começam de uma vira duas, de duas vira quatro, e vai tendo uma replicação absurda, de modo que, se você deixar sua panela de arroz esfriando e você esquecer no fogão e ela ficar 7 horas, você fez o almoço, mas você não refrigerou e você deixou durante 7 horas em cima do seu fogão, naquela temperatura que bactéria adora, uma bactéria vira mais de 2 milhões em 7 horas. Olha que absurdo. Depois você come uma carga de bactérias e aí vem aquela história. Todo mundo comeu, só um passou mal. Não foi da comida? Foi sim. É que o sistema imunológico, e principalmente das pessoas de mais idade, das crianças, é um sistema imunológico mais fraco. Então, quando você faz isso e resfria dessa maneira com choque térmico, você simplesmente retira 20% da caloria desse alimento. E por quê? Porque existe uma parte do carbo... a gente tem a amilose e a amilopectina. A amilopectina, quando ela sai assim no resfriamento, é como se quando ela saísse do alimento, ela abrisse assim umas garrinhas. Então, quando você reaquece, ela não consegue entrar de novo no alimento. Ela fica lá fora, então ela virou fibra. Então, você aumenta a fibra
tá? Do seu alimento e você baixa 20% da sua caloria. Aí o que você faz depois que esfriou? Potinhos individuais, porque você já sabe quanto de arroz você e sua família comem por dia. Aí você armazena na geladeira e você vai ter arroz a semana inteira, para quem gosta de comer arroz e feijão na hora do almoço. Mas não é arroz integral, gente. É arroz branco.